Ô, Vitão, tudo bem? Boa noite a todos. Deixa eu escrever aqui, estou escrevendo o tema. Boa noite, olá. Ô, boa noite a todos. Estou só escrevendo o tema aqui. Pronto. Deixa eu escrever e ver se eu consigo aí, fixar comentário. Pronto. Boa noite a todos, tudo bem? Bem, para variar, né, pessoal? Matheus, deixa eu ver se o pessoal vai entrando. Cat Cunha, boa noite. Eu tô entrando, pessoal, assim, meio que de surpresa, que eu não tô tendo tempo de me programar, eu nunca sei se eu vou conseguir, então eu não tô fazendo divulgação, porque eu acabo entrando porque eu gosto, o pessoal me pergunta se vai ter ou não, e aí eu acabo entrando porque eu gosto realmente. Eu vou te falar, eu tô bem cansado, acordando cedo, trabalhando o dia inteiro, eu fui no mercado, cheguei aqui, tava dando banho nas coisas aqui, nas frutas. Pra vocês terem uma ideia, eu nem jantei ainda, vou jantar depois que acabar a live. Mas para não faltar, vou tomar um vinho só para me manter hidratado, tá? Bom, pessoal, é... a Gláucia, muito obrigado, a Gláucia está sempre presente. A Sofia, lutadora de jiu-jitsu. Bom, pessoal, hoje eu queria propor um tema que é a diferença entre solidão e solitude. Vitão, a hidratação é importante, bom estar sempre hidratado. Ô, meu amigo Conte, Borracha, Sensei Borracha, famoso Finazzi, que satisfação tê-lo aqui. Tamires já é presença confirmada nas nossas lives. Cheers a todos. Pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre solidão e solitude. Porque é um tema hoje que tá pegando, né? Nas primeiras... O Paulão, meu amigo. Na primeira semana, as primeiras 2 semanas, até 3 da quarentena, as pessoas aproveitaram para fazer coisas que não faziam, né? Então, ler um livro, poder assistir suas séries. Mas agora, o que está acontecendo? Eu não vou nem entrar no caos econômico, no caos político, na incerteza na incerteza da doença. O meu amigo Conte diz que com álcool não existe solidão, né? Eu vi esses dias uma médica do Einstein, estava fazendo uma live com um amigo meu, que também é médico, o Dr. Arthur, e a doutora Fabiana, entrou, boa noite. E o que acontece? A doutora disse para evitar beber, né? Então, na verdade, eu tô bebendo vinho todo dia, mas eu bebo pouco, né? Não tô bebendo muito. Mas o que acontece? A gente está tendo algum problema sério que algumas pessoas não estão sabendo dar conta desse sentimento de solidão. E aí a gente tem uma diferença, né? Tem um meme assim, que é bem famoso na internet, que eu não me lembro direito, mas ele diz assim: você chega em casa, faz um café, senta na sua poltrona favorita e não tem mais ninguém, né? Você escolhe se é solidão ou liberdade, certo? Então a gente tem uma ideia de que a liberdade ela é um contraponto da solidão. Embora elas possam ser a mesma coisa, para a gente tem esse sentimento de solidão, é um sentimento de não estar completo, né? Parece que falta alguma coisa, de se sentir sozinho. E liberdade, nesse caso, desse meme, seria solitude, né? Para a gente dar a definição técnica, né? A palavra que a língua portuguesa aplica de verdade, é solitude. E o que seria solitude? Solitude seria a plena satisfação da realização de si mesmo
estando mesmo sozinho, né? Então, o fato de você ter solitude significa que você pode se sentir completo sem precisar o tempo inteiro estar com alguém. Você conhece pessoas assim? Por exemplo, eu conheço pessoas que querem muito ir num show, por exemplo. Querem muito, muito ir num show. E aí, ou quer ir para uma balada, eu trabalho com segurança em casa noturna, então a pessoa quer sair. E aí ela começa a chamar os amigos. Começa a chamar os amigos e tal. E de repente, nenhum amigo quer ir, nenhum amigo pode ir, a pessoa fica emburrada em casa e fala, pô, eu queria tanto ter ido no show. Eu falo, por que você não foi? Ah, eu vou sozinho. E isso pra mim, assim, ela é até uma coisa assim que eu estranho muito. Por quê? Porque eu nunca fui dado a aglomerações, né? Eu nunca fui dado às pessoas, e muito menos por pautar a minha vida na decisão dos outros. Então eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, se eu quero jogar sinuca é um esporte que dificilmente você vai conseguir fazer sozinho, mas se eu quero jogar sinuca e eu não acho ninguém para jogar sinuca comigo, eu paro em uma casa especializada, alugo uma mesa por 1, 2 horas e fico jogando sozinho. Fico jogando sozinho, sem o menor problema. Gostaria de estar jogando com alguém? Gostaria, às vezes com um amigo meu, tá conversando. Mas se eu não tiver também, ok. Na verdade, no meu caso, uma coisa que eu estou sentindo muita falta nessa quarentena é estar comigo mesmo. Por quê? Porque eu estou o dia inteiro em casa, com a minha família, com os meninos pequenos, então tem um monte de coisa a fazer, eu não consigo sentar para estudar, eu não consigo ter um tempo para mim, né? O tempo que eu tenho para mim, falar a verdade, são essas horas agora que meus filhos dormiram e eu entro para poder conversar com vocês. Isso para mim é uma satisfação. Então, às vezes as pessoas falam assim, e aí, não vai ter live hoje e tal, e eu estou muito cansado. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, não parei um segundo, nem jantei ainda. Mas para mim, é uma satisfação por aqui. Então é o tempo que eu tiro para mim. Por quê? Ô, Valdir, meu amigo, faixa preta, fotógrafo, vamos jogar uma sinuca assim. Vamos ver se você é tão bom de sinuca como é bom de jiu-jitsu. Porque de jiu-jitsu ele é bom. Tony, o que acontece? Deixa eu... Tony, você quer entrar? Antes de mais nada, pessoal, eu queria mandar um beijo para minha sogra, Ana Alice, que está aí vendo a gente. Ô, Kaori. A minha sogra tem grande influência de psicologia, de psicanálise, porque ela é psicóloga. Hoje eu faço terapia há muitos anos porque ela me incentivou a fazer. Então, dona Ana, um grande beijo. A senhora fez muita diferença na minha vida. Fez e faz ainda, né? É conhecida, mais conhecida como Jararaca. A Adri Martins diz assim, a maior realização da minha vida foi aprender a apreciar minha própria companhia com satisfação. Na verdade, essa é a grande diferença. O que a filosofia fala sobre isso, né? Então, vamos puxar um pouco para o lado filosófico, que é a minha área, a filosofia e a psicanálise. O que a filosofia fala sobre isso? Primeiro que a base de toda a filosofia ocidental, ela começa com um camarada mais ou menos 500 a.C., chamado Sócrates. E eu vou falar o que eu falo toda live, quando a gente fala Sócrates, leia-se Sócrates barra Platão, porque tudo que a gente sabe de Sócrates foi escrito por Platão. Então o que acontece? Sócrates dizia assim, conhece a ti mesmo. Parece básico isso, mas é extremamente profundo, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente hoje, nós estamos vivendo um período que chamamos de pós-modernidade, né? Então a gente teve a Idade Clássica, né? Nós tivemos a Idade Média, a Modernidade e agora estamos na pós-modernidade. Fabiana, eu já peguei sua pergunta, já eu respondo. E o que acontece? Na pós-modernidade, onde nós estamos hoje, nós temos uma necessidade de urgência. Tudo é urgente, tudo é rápido, tudo é para ontem. Então, eu sou nascido no ano 80, né? Esse ano eu faço 40 anos, e eu sou a última geração analógica. Depois de mim, começou nos anos 80, 90 a disseminar a internet. Então, quem nasceu a partir dos anos 90 já praticamente nasceu digital. Então, o que acontece? Na minha época, quando eu queria saber alguma coisa e a gente não tinha acesso à internet, o que
nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que pegar um ônibus, ir até a biblioteca, na biblioteca procurar um livro, e aí a gente lia sobre o assunto que a gente queria. Então, quando você tinha que fazer um trabalho, então raras as pessoas que tinham uma coisa em casa que os jovens nem vão saber o que, que é, depois pergunta para a mamãe e para o papai que eles falam, um negócio chamado enciclopédia. E a mais conhecida era uma que chamava Barça. Eu lembro uma vez que minha mãe vendeu um plano de expansão telefônico, que os mais velhos vão lembrar o que é isso, e comprou uma Barça. E nossa, cara, era um negócio assim bonito, ficava na sala. Eram enciclopédias que saíam todo ano com todos os assuntos que você possa imaginar. E aí a gente fazia trabalho com a Barça e tal. Né? Então o que acontece? Hoje, com a pós-modernidade, nós temos uma necessidade de tudo é muito rápido. Você tem uma questão, você simplesmente pega, abre o Google, olha, vê só a informação que você quer, então a gente não se aprofunda em nada. Então, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, faleceu em 2017, com 92 anos, ele diz que hoje a modernidade é líquida, né? As coisas são líquidas, as coisas são muito fluídas, a gente não tem materialidade, solidez. O que acontece? Com isso, a gente perdeu tempo ao ócio. Né? Boa noite, Jana, minha mentora de carreira, minha empresária. O que é o ócio? É muito engraçado porque hoje, quando a gente fala em ócio, nós temos uma ideia pejorativa de ócio, né? Quando a gente fala que está ocioso, é... nós pensamos numa pessoa que está sem saber o que fazer, matando tempo de maneira inapropriada. E, na verdade, o ócio ele era extremamente importante na filosofia. Então, a palavra ócio significa tempo para contemplação. A Raquel diz assim, não sou tão velha. Raquel, mas não parece. Tá acabadinha. Hein? Raquel, amiga minha, um beijo, Raquel. A Tamires também copiou da Barça, copiei muito da Barça. Enfim, a palavra ócio para os gregos significava tempo de contemplação. Então a filosofia, ela vive do ócio. A filosofia, ela necessita do ócio. Por quê? Porque é no ócio que nós contemplamos, né? Então, hoje a gente tem o nome a gente dá o nome de refletir, de meditação, mas isso é o ócio dos gregos, tempo que você parava para pensar na vida, que era o contrário do nek ócio. Nek ócio, do grego, o prefixo nek significava negação. Então, nek ócio era não tem tempo para contemplar. É da onde veio a nossa palavra negócio, ou seja, quem estava trabalhando, quem estava fazendo negócios, nek ócio, não tinha tempo para contemplar. Então, para se contemplar, para se ter reflexão, necessariamente precisa-se estar sozinho. Precisa estar sozinho. Para você poder refletir, para você poder pensar sobre você mesmo, você precisa estar sozinho. E aí entra o grande problema. Por quê? Porque a pós-modernidade, ela trouxe tantas obrigações, a gente se sente num dever de tudo para ontem. Então você precisa fazer. E é muito engraçado, né? Porque a gente acompanha o Instagram, agora que nós estamos todos em quarentena, que é uma situação inédita, né? Para nós, principalmente no Brasil, que vivemos num país tropical, e, e nós estamos numa cultura, os países tropicais, eles não têm uma cultura de permanecer em casa. Por quê? Porque está sempre calor, porque nós não temos um inverno rigoroso. Países nórdicos, por exemplo, países mais ao sul, ao norte, nós temos invernos muito rigorosos, então o que acontece? Esses países eles têm uma cultura já de trabalhar muito no verão, na primavera, para poder guardar as coisas, porque às vezes no inverno ficam dias, às vezes semanas sem poder sair de casa. Então, eu acredito que os países tropicais eles estão sentindo muito mais isso. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue pelo menos ter uma interação com outras pessoas. Então, a gente vê pessoas que se sentem na obrigação de fazer tudo o tempo inteiro, né? Então as pessoas se sentem na obrigação, e então ela acorda cedo, ela faz artesanato, ela tem que assistir as séries, ela tem que ler o livro, ela tem que treinar, ela tem que fazer tudo que dizem que ela tem que fazer. E por que isso é um problema?
porque ela continua no ritmo da pós-modernidade, mesmo em casa. Né? Então, hoje se perdeu o tempo para a contemplação, o ócio, que é o que faz com que nós reflitamos sobre os nossos paradigmas, reflitamos sobre as nossas questões essenciais, ele se perde. E aí a gente tem o sentimento de solidão. Por quê? Porque o ser humano, ele é um animal político. Já dizia Aristóteles, 400 a.C. Aristóteles dizia que nós somos um zoom politicum. O que é isso? O zoom é animal e o político é que vive em sociedade. As cidades gregas, elas eram chamadas de polis. Então o ser humano, ele foi feito para viver em sociedade. Qual é o problema? O problema é quando nós não conseguimos estar sozinhos hora nenhuma. Né? E aí entra uma questão. Eu vou responder primeiro da Fabiana, depois eu respondo uma outra. Assim, saber ficar sozinho tem relação com amor próprio? Fabiana, excelente pergunta. Por quê? Porque o amor próprio, ele é exatamente o saber valorizar estar sozinho. Né? Se você não consegue estar consigo mesmo, você não consegue se valorizar, não consegue se amar. E aí, quando a gente fala em amor, eu tenho uma live para quem estiver interessado, eu tenho uma live que está gravada no meu canal Chileno Gomes, no YouTube, que eu falo sobre os tipos de amor. Quais os tipos de amor? Né? Então, nós temos o Eros, que é um amor desejante, nós temos o Filia, que é um amor de satisfação das coisas que nós temos o Estergo, que é um amor de obrigação, nós temos o amor fati, que é um amor que Nietzsche apresenta, que é um amor à vida como ela é de verdade, e nós temos o amor agape, que é o amor que se satisfaz no bem-estar do outro, que é o famoso amor ao próximo. A Sarinha diz o seguinte, a Sara, minha prima, um beijo. Doutora Mariana, assisti toda essa live, doutora, muito bom. Depois eu tenho umas perguntas. Doutor Arthur, a Sarinha diz assim, eu amo ficar sozinha, o que não quer dizer que eu não amo estar com o meu marido, mas preciso de um tempo diariamente para ficar só. Sara, é exatamente isso. O poder exercitar o estar só é o que nos dá a possibilidade de refletirmos sobre nós mesmos. Então, poder ter um tempo só, e para isso você precisa filosofar. Por que filosofar? Porque a base da filosofia ocidental é conhece-te a ti mesmo. E como você conhece a você mesmo? Se você estiver sozinho. Então, na filosofia, nós temos uma palavra que é muito incomum, uma palavra, essa palavra raríssimas pessoas vão conhecer, se não for da área da filosofia, que é aporia. O que é aporia? Aporia é uma questão sem resposta. Então, na filosofia, nós tratamos de alguns temas que não têm uma resposta. Então, por exemplo, Deus existe, tem um sentido na vida, se existe um sentido na vida, o que é o tempo, enfim, existe uma vida após a morte, qual é a nossa necessidade, como devemos, né, intrinsecamente lidar politicamente com os outros. Então, são perguntas que elas têm uma ontologia que está na metafísica. A metafísica o prefixo meta no grego quer dizer além, e physis quer dizer física. Então, está além da nossa física, além do que é palpável. Então, nós ficamos apenas no plano das ideias. Então, a aporia é uma questão sem resposta. É um beco sem saída argumentativo. Então, quando você chega num lugar que você não tem mais para onde ir, certo? Por que eu estou falando de aporia? Porque na filosofia é meio que chique, assim, glamuroso você chegar e falar assim, bom, refletindo sobre tal tema, eu rapidamente constatei que se trata de uma aporia. Né? Então você tem esse negócio assim meio snob e tal. Por quê? Porque diz que você trata de temas que ninguém consegue resolver, então você reflete. Tá? Na pós-modernidade, no nosso mundo hoje, a gente nem sabe o que é aporia. Por quê? Porque não cabe na nossa vida uma aporia. Ou se você está no seu serviço, certo? E aí o seu patrão pede para você fazer alguma coisa, para resolver um problema, e você chega no dia seguinte para ele e fala assim, veja bem, patrão, constatando aqui pelas inúmeras possibilidades que eu levei em consideração, esse problema que você me pediu para resolver é uma aporia. Não tem resposta. E aí ele fala, bom, muito bem, o senhor está demitido, então eu vou contratar alguém que resolva. Então, hoje, nós não temos, na pós-modernidade, o tempo para refletir e para chegarmos em aporias. E isso causa em nós
uma incerteza, uma insatisfação. Por quê? Porque nós temos que estar o tempo todo ocupados, nós temos que estar o tempo inteiro produzindo, mas não temos tempo de nos conhecer. E aí que entra a solidão, o sentimento de estar vazio quando se está só, né? Porque a diferença entre solidão e solitude é que quando você está só, sem ninguém, você pode sentir uma paz e um momento de poder estar consigo mesmo, ou você pode se sentir vazio. Se você se sente vazio, você tem solidão. Se você se sente satisfeito de poder passar momentos com você, não quer dizer que você não goste de estar em momentos com os outros, não quer dizer que você não gosta de estar com sua família, não quer dizer que você não gosta de estar com seus amigos. Mas se você gosta da sua companhia, é porque você se conhece. E se você não tem tempo para se conhecer, não tem como você se sentir pleno consigo mesmo. Deixa eu ver umas perguntas. O Tom diz assim, quando estamos cercados de pessoas, mas se sentimos sozinhos, na verdade, é um outro fator, né? Por que que você se sente sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? Quer dizer que você não está conseguindo se conectar com as pessoas à sua volta. E aí eu vou entrar numa pergunta aqui do Jackson, que ele tinha feito. Foi o Jackson? Aqui, ótimo, excelente. O Jackson diz assim, professor, boa noite. É verdade que a sabedoria traz a solidão? Então, a sabedoria, esse termo é muito subjetivo, mas quando você começa a estudar, é um caminho sozinho. Quem dizia que a sabedoria, o conhecimento trazia a solidão, é um filósofo do século XIX chamado Arthur Schopenhauer, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Porque o que acontece? Esses dias um menino disse assim para mim, pô, professor, por sua causa eu resolvi estudar filosofia, fazer faculdade de filosofia. E foi mais ou menos o que eu falei para o professor Clóvis de Barros Filho quando eu encontrei a primeira vez. E ele disse assim para mim, sinto muito. Eu falei, professor, eu fui estudar com o professor Clóvis de Barros Filho, achei o lugar que ele estava dando aula, gastei uma grana que eu não tinha, só para poder falar com ele, porque eu cheguei para ele, eu conhecia da internet, cheguei para ele e falei assim, professor, eu entrei na faculdade de filosofia por sua causa, eu vim aqui por sua causa. Ele olhou para mim e disse, sinto muito. E hoje, quando alguns alunos, eu tive já o prazer de ouvir isso já algumas vezes, professor, eu estou entrando na faculdade, entrei na faculdade de filosofia por sua causa, por causa dos seus vídeos, e eu fico muito feliz. E o que você tem para me falar, professor? E eu falo a mesma frase que o professor Clóvis falou para mim, eu falo, sinto muito. Por que eu sinto muito? Não porque eu fico triste. Eu sinto muito porque o caminho de autodescobrimento, o caminho do estudo, ele é um caminho solitário, principalmente hoje na pós-modernidade. Por que ele é um caminho solitário? Porque você vai tratar de temas que a maioria das pessoas não quer saber. Então você vai estudar, você vai ver um negócio assim que você acha do caralho para falar o português claro, você fala assim, meu, isso daqui é muito animal, é do caralho e tal. E aí você chega numa roda de amigos e você fala, cara, olha só esse filósofo aqui. Quando você fala filósofo, o cara já tá louco, esse cara tá doido. Aí você fala, não, beleza, esses caras não querem saber nada. Aí você chega na sua família, você chega no seu pai, na sua mãe, na sua mulher, no seu marido, e fala, meu, olha só isso daqui que esse cara fala, e eles ficam assim, nossa, de novo. Ai, esse negócio de filosofia, ai, esse negócio de política. E aí você começa a se sentir sozinho, né? Então, nesse sentido, a busca da sabedoria, eu não vou falar a sabedoria, mas a busca da sabedoria ela é solitária. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas estão dispostas a ir atrás do conhecimento. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a doar seu tempo, estão dispostas a quebrar seus paradigmas. Por quê? Porque quando você estuda, você necessariamente você precisa enxergar, sair fora da sua zona de conforto. Tá? Então, se você tem uma religião que você cresceu com seus pais, você não quer dizer que você tem que sair da sua religião, mas você tem que analisar as perspectivas. Você acaba estudando outras vertentes, você vê contrapontos. Se você tem uma vertente política, você começa a reparar nas outras vertentes, você é obrigado a analisar, e isso te traz desconforto. Por quê? Tem um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza, e ele diz que é muito difícil você mudar o discurso que você tem sobre você mesmo. O que isso quer dizer? Nós temos um discurso socialmente aceito, certo? Quem vai falar sobre isso também é o pai da sociologia, um filósofo do século XIX, que foi um dos fundadores da sociologia, chamado Emile Durkheim. E ele diz o seguinte,
Nós temos um discurso socialmente autorizado a fazermos sobre nós mesmos, certo? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, vamos supor que a gente não se conhece e a gente está num restaurante ou num bar ou em qualquer lugar e a gente se conhece, certo? Seja quem for, você que está me ouvindo, a gente se conhece, oh, muito prazer e tal. E aí o que acontece? Eu tenho um discurso que socialmente ele é autorizado a eu fazer sobre mim mesmo. Então eu posso falar assim, olha, eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, eu sou lutador de jiu-jitsu, eu fui atleta de boxe, eu sou professor de filosofia, eu gosto eu gosto de andar de moto, enfim. São coisas que eu posso falar sobre mim mesmo e eu estou autorizado socialmente a falar. Por quê? Porque é verdade. Porque são coisas que realmente acontecem. Eu fiz até uma live num vídeo meu, e eu vou repetir agora. Mas se eu falar assim, olha, se eu chegar para qualquer um de vocês e falar assim, o que você faz? Tá? Eu falo assim, não, eu sou cover do Brad Pitt. Né? É, vocês vão dar risada, né? Vão falar, meu, esse cara é louco. Por quê? Eu não estou socialmente autorizado a falar que eu sou cover do Brad Pitt. Por quê? Porque eu não pareço Brad Pitt. Né? A não ser que ele tenha um acidente dedicado com um poste. Mas até então eu não pareço Brad Pitt, então eu não sou autorizado socialmente a falar sobre o Brad Pitt. Então nós, à medida que nós vamos vivendo, tem um filósofo chamado João Paul Sartre que ele diz o seguinte, no caso do ser humano, a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Tudo no mundo, primeiro tem uma essência. Então, quando nasce um animal, ele já tem essência do animal. Quando nasce o gato, ele tem essência de gato. Quando nasce o cachorro, ele tem essência de cachorro. Ainda que ele seja criado sozinho, sem qualquer contato com o animal da raça dele, ele tem um estilo da raça, ele faz o que gato faz, ou ele faz o que cachorro faz. Quando um marceneiro vai passar na cadeira, ele já sabe mais ou menos, ele tem uma ideia de como vai ficar a cadeira. Então, tudo no mundo, a essência precede a existência. No caso do ser humano, é o contrário. A nossa existência precede a essência. Primeiro a gente existe e depois vamos construindo a nossa essência. Então o que acontece? Você, à medida que você vai vivendo, você vai construindo a sua essência e o discurso que você tem sobre você mesmo. E esse discurso ele é socialmente aceito, certo? Quando você é obrigado a romper paradigmas, quando você começa a reavaliar quando você começa a estudar, quando você começa a buscar a sabedoria, você é obrigado a sair do pensamento de massa. Não tem como. Se você se dispõe a estudar, se você se dispõe a buscar a sabedoria, por quê? Porque o povo ele é preguiçoso. A massa, já dizia Platão 450 a.C., a massa é burra, a massa é preguiçosa, a massa não quer estudar. A massa ela vai no fluxo, por isso que faz tanto sucesso político, por isso que celebridades fazem tanto sucesso, por isso que gurus espirituais fazem sucesso a vida inteira. Por quê? Porque é mais fácil você seguir um comportamento de manada do que você parar para pensar. Então, quando você começa a se autoavaliar, muito provavelmente você terá que romper com o discurso que você tem de você mesmo. E isso é perturbador. Por que é perturbador? Porque você tem esse discurso a vida inteira, você foi construindo esse discurso a vida inteira. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um determinado rapaz que é filho de militar. E a vida inteira ele foi criado para ser um militar. E ele é o exemplo de hombridade. E o pai fala, não, porque meu filho é muito baixo, tal, assim, enfim. E aí ele vai construindo esse discurso dele mesmo, que ele é filho de militar, que ele é militar, que ele tal, que ele é muito bravo, que ele é isso, que ele é aquilo. Tudo bem. E de repente, ele começa a perceber que ele tem atração por outros homens. E aí a gente tem um problema interno. Eu mantenho o discurso de mim mesmo, ou eu me abro, que é o que a gente fala sair do armário, né? Para falar o português claro, né? E aí quem que vai fazer? Quem consegue sair do armário? Quem consegue romper com o discurso socialmente autorizado, ele consegue evoluir e viver a sua plena vida. Consegue viver consigo mesmo. Quem não consegue... E, gente, eu estou dando um exemplo, tá? Eu dei um exemplo da sexualidade, porque isso é um exemplo assim, muito fácil das pessoas entenderem. Porque é um exemplo bem radical, mas isso se aplica em uma série de outros. Eu posso ser, por exemplo, um filho de um pastor, tá? Que é o meu caso, uma família extremamente religiosa, e de repente eu chego numa idade que eu começo a estudar, eu começo a perceber
que aquela religião que os meus pais têm, que eles acreditam tanto, que a minha família tem, é uma religião que eu sei muito bem ser, porque eu aprendi desde pequeno, mas não foi uma escolha minha, foi uma escolha dos meus pais. Hoje eu estava, inclusive, à tarde conversando com um amigo meu, numa reunião fechada, eu estava falando sobre isso. A diferença de quem nasce numa religião e quem se torna mais tarde é que quem nasce, ele sabe muito melhor do que qualquer outro, porque ele viveu isso desde que ele nasceu. Só que ele não escolheu essa religião. Tá? Então, quando eu falo sexualidade, religião, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a partir do momento que você começa a buscar o conhecimento, você começa a conhecer-te a ti mesmo, que era a base da filosofia socrática, você é obrigado a reavaliar o discurso que você tem sobre você mesmo e que está socialmente autorizado a falar. Certo? Mateus diz assim, tive a sorte de encontrar um amigo que também gosta de filosofia na escola, então sempre conversamos entre nós mesmos, mas tive que passar muito tempo sozinho estudando. É isso, é o que a gente estava falando. Muito difícil. A Tamires diz assim, muitos surtando, não sabem apreciar o ócio e a solidão, uma vida cheia de ocupações mais vazia. É exatamente isso, né? É exatamente por não dar conta de si mesmo, nós enchemos o dia de coisas para fazer. Opa, por não dar conta de estar consigo mesmo, por não conseguir alcançar a solitude, nós buscamos a solidão no excesso de coisas para fazer. Né? E é esse um problema que a quarentena tem gerado. Por quê? Porque cumpridas todas as coisas que você precisava fazer, cumprido o seu trabalho, cumprindo as tarefas de casa, cumprindo a maratona de séries, cumprindo livros, exercícios, chega uma hora, e eu vou fazer um parênteses aqui, que é quem não tem filho, quem tem filho não tem essa hora, quem tem filho não está tendo esse problema de se sentir sozinho, pelo contrário, está sentindo falta de estar sozinho, porque quem tem filho com criança pequena trancada dentro de casa é problema seríssimo. Ainda mais quem tem mais de um, eu tenho 2 meninos. Mas é exatamente isso. O excesso de coisas para fazer, na verdade, é para esconder o medo de encarar a si mesmo. Né? O Cauê faz uma pergunta bem legal. Como posso transformar a solidão em solitude? Por que a base da filosofia era conhece a ti mesmo? Quem vai responder isso é Aristóteles. Aristóteles, ele diz que nós todos nascemos com um telos. O que é o telos do grego? Significa finalidade. Então, nascemos para achar o nosso lugar no cosmos. Tá? O Dr. Victor Courtrai diz assim, será que dá para generalizar assim? Não podemos generalizar. Cada caso é um caso. Até porque a solidão ela pode ser decorrente de depressão, ela pode ser decorrente de alcoolismo, existe uma série de fatores. Porém, a generalização que eu estou fazendo, ela é marca registrada da pós-modernidade. Né? Então, hoje a gente cresce tendo pouco tempo para refletir sobre si mesmo. Por quê? Porque é tudo para ontem. É tudo para ontem. Né? Você quer um bolo? Tem um psicólogo que eu acho que ele é cearense, me fugiu o nome dele agora, ele é muito, muito, muito bom. E ele fala, ele tem uma palestra que é muito legal, que ele fala assim, na minha época eu queria um bolo de fubá, a gente tinha que colher o milho, tinha que debulhar o milho, aí a mãe moía, aí a gente ia fazer o bolo, aí tinha que esperar assar, aí tinha que esperar esfriar, ou seja, você ficava o dia inteiro num processo familiar, onde um pegava o milho, então, e você aprendia a ter frustração, que é uma coisa que falta hoje na gente. Como a gente está com a vida muito corrida, a gente tende a satisfazer as necessidades dos nossos filhos urgente, né? Eu quero já... toma, filho. Pai, então compra. Quero um bolo. Hoje, e eu falo porque isso é na correria do dia a dia. A gente não para fazer um bolo em casa. Agora, na quarentena, estamos fazendo um pouco mais. Mas, assim, no dia a dia, pensa no seu dia a dia. O que você faz? Você passa na padaria e compra. Você encomenda. Hoje, a gente tem a facilidade do delivery. A gente, nem o tempo que a gente tinha de ir mais, a gente vai. Você pede no delivery e entrega em casa. Então, o que acontece? Como geral, como sintoma geral da pós-modernidade, nós temos, então, uma necessidade de estarmos fazendo coisas ao tempo inteiro e não temos tempo para nós mesmos. Então, voltando à pergunta, como a gente transforma a solidão
em solitude? É exatamente conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque para Aristóteles, todos nós tínhamos um lugar no cosmos, ou seja, nascemos com um lugar no cosmos. E a sua vida só seria boa se você achasse o seu lugar no cosmos. E como você acha o seu lugar no cosmos? Conhece a ti mesmo. Ah, professor, mas eu não acredito que a gente tenha um lugar no cosmos. Ok, ok. Até porque, mesmo para os gregos, mesmo para Aristóteles, você tinha o seu lugar no cosmos, mas você não era obrigado a cumprir o seu lugar no cosmos. Essa é a diferença. Não era um destino. Você poderia não viver bem, deslocado do cosmos, mas você viveria do jeito que você quer, mas você não seria feliz, não alcançaria a felicidade. O que os gregos chamavam de eudaimonia. Eudaimonia, o pleno desabrochar das suas habilidades para o seu telos, para a sua finalidade. Então, se eu nasci para ser professor, para os gregos, o que eu faço? Sou professor. Desenvolvi as habilidades para ser professor? Desenvolvi. Então, sou feliz. Tenho uma vida ética encaixada com o cosmos e faço parte do cosmos. Poderia não ser professor? Poderia. Puxa, mas eu virei pesquisador. E o cosmos fala, não foi o que eu pedi de você. Puxa, mas eu descobri a cura do câncer. E o cosmos fala, foda-se, não foi o que eu pedi para você. Nossa, mas milhões de pessoas se salvaram. Foda-se, eu pedi para você ser professor. Você não vai ser feliz se você não for professor. Então a ideia é exatamente essa. E como que a gente pode fazer isso hoje? Como que a gente pode transformar a solidão em solitude se a gente não tem essa prática do ócio, não tem essa prática do voltar-se para si? E aí, quem vai falar sobre isso é Freud. Freud vai dizer que nós temos um mal-estar na sociedade. Pessoal, vou só dar um parênteses. Amanhã eu estou aqui com o meu amigo Camarguinho. Amanhã, eu vou postar amanhã, tá? Mas eu já vou avisar. Amanhã eu vou estar na live com o Camargo, às 9 horas da noite. Às 21 horas eu vou fazer uma live com o Camargo. O Camargo é o disparado, assim, o melhor alfaiate do Brasil. E é um amigo pessoal meu, é um irmão que a vida me deu, que o jiu-jitsu me deu, um empresário, assim, fabuloso, um amigo. Então amanhã a gente vai estar numa live falando sobre essas tendências de hoje, sobre como as pessoas se veem. Então amanhã, 21 horas, eu vou estar com ele, tá? No Insta do Camargo, e aí quando eu entro também aparece a notificação, Camargo Alfaiataria. O que acontece? Quem vai falar sobre isso, como transformar a solidão em solitude, é Freud. Então Freud, ele explica, ele tem uma obra chamada Mal-Estar na Civilização, e ele diz assim, quando somos pequenos, nós temos medo de perder o amor dos pais. Por quê? Porque nós somos movidos por duas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. Né? O que ele chama de eros, que é o que gera o libido, que é o amor desejante, né? Essa pulsão desejante de eu quero satisfazer os meus prazeres, e o Thanatos. Thanatos, da mitologia grega, era a morte, não era o deus da morte, era a morte em si, se chamava Thanatos. Então, Freud, ele diz que nós somos regidos por duas pulsões, pulsões de vida e pulsão de morte. O que acontece? Quando nós somos pequenos, a gente quer satisfazer o que a gente quer. Quando a gente não tem, a gente fica com raiva. Então, a gente tem esse sentimento de machucar, de brigar, de bater. Quando os nossos pais repreendem a gente e eles começam a construir o superego, o que é? É o construto da psique que ensina limites, não pode, não, que são os valores morais da sociedade que a gente vive. A gente tem uma raiva dentro da gente de não poder fazer o que a gente quer. Só que a gente não expressa essa raiva por medo de perder o amor do pai e da mãe, certo? Mas a gente fica com esse desejo, essa violência entre nós. O tânico é uma pulsão de morte, uma violência. E o libido, o eros, é um desejo de fazer o que você quer. Então o superego, ele vai reprimindo o Thanatos e o Eros para que a gente se encaixe nos padrões da sociedade. Qual que é a nossa primeira sociedade? A nossa família. Quem que é a nossa fonte de amor? O pai e a mãe. Primeiro a mãe, depois o pai e nossa família inclusa. Então, por medo de perder o amor do pai e da mãe, a gente reprime as nossas pulsões de vida e pulsão de morte. O que acontece? Quando a gente cresce, tem na psicanálise, na filosofia, uma coisa que chama deslocamento. O que é deslocamento? Eu me relaciono com alguém e eu desloco algum sentimento ou alguma sensação, alguma coisa que eu tinha com outra pessoa ou outra situação, eu desloco para aquela pessoa por algo que ela me lembra. Então, quando a gente se relaciona com a sociedade, quando a gente cresce,
né, quando a gente fica adulto, a gente não tem mais o medo de perder o amor do pai, da mãe, da família. Mas a gente cria um deslocamento para com a sociedade. Por quê? Você tem medo de ser reprimido socialmente. Então, o que você faz? Você continua com esse sentimento de repressão. Por exemplo, você tem pulsão de morte. Então, o cara te fechou no trânsito, a sua vontade é descer do carro e arrebentar a cabeça dele, e matar ele. De repente, você está num dia ruim. Agora, você não faz isso. Por quê? Porque você não quer ser preso, você não quer parecer um animal. Então, a gente reprime socialmente nossa pulsão de morte. Poxa, você está passando na rua, você vê uma menina esteticamente apetecível, ou um cara esteticamente apetecível, e você tem aquela pulsão, você acha que você tem uma pulsão sexual, você não sai lá e já propõe o coito ou tenta agarrar. Por quê? Porque não, porque é errado, porque a gente tem regras na sociedade. Então você reprime o seu eros, você reprime o seu impulso sexual. Então nós vivemos num mal-estar constante de estar reprimindo tanto o nosso tânatos quanto o nosso eros, nossa libido, nossa pulsão de vida e pulsão de morte, em prol de uma repressão social. E aí, por isso que existe o que Freud chama de mal-estar na civilização. A civilização está sempre em mal-estar. Por quê? Como nós somos seres políticos, somos, como dizia Aristóteles, um zoom politikon, um animal que foi feito para viver na polis, viver em cidades, viver em grupos, nós não podemos dar vazão a todos os nossos desejos. Seja o desejo violento do Thanos, seja o desejo libidinais do Eros. Porque a gente faz um deslocamento do medo de perder o amor do pai e da mãe para a sociedade. E aí o que acontece? O que vai ajudar você a lidar com isso? A terapia. A terapia. O processo de autoconhecimento. Você precisa necessariamente da terapia? Não, mas é a mesma coisa que você tem uma montanha para escalar e sair lá do outro lado. E você tem uma porta que dá num túnel. Né? Você pode demorar a vida inteira e não chegar do outro lado, mas você pode pegar um atalho. Então a terapia, ela nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, de voltar-se para dentro da gente. Por quê? Porque o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, e quando eu falo terapeuta, eu falo de algum terapeuta psi, tá? Gente que são qualificadas, ele orienta o autodescobrimento, né? Ele orienta você. A diferença, eu vi esses dias um meme sensacional, que era assim, duas pessoas conversando e tinha tudo, saía da voz assim uma linha e estava tudo embaralhado e estava assim, desabafo. E no de baixo tinha uma pessoa falando e estava organizado e dizia terapia. Essa é a diferença da terapia para o desabafo. Quando você chega e fala com um amigo, ele vai dar a visão dele. Quando você fala com um psicólogo, com um psicanalista, ele tem técnicas para poder entender o que está por trás disso. Né? E ele nunca vai te falar, se você for num psicanalista, num psicólogo, e ele falar, você tem que fazer isso, você já desconfia. Tá? Por quê? Porque nós somos múltiplos, cada pessoa é diferente, não existem fórmulas prontas. Então desconfie de gente que fala assim, olha, eu garanto que se você fizer isso comigo, em tanto tempo você vai estar bom, em tanto tempo você vai estar ganhando dinheiro, em tanto tempo você vai estar um atleta sexual. Desconfie. Desconfie. Por quê? Porque não existe uma tabela do que é bom, não existem 7 passos para alcançar o sucesso. Enfim, sei lá, não existem regras. Por quê? Porque o ser humano é múltiplo e os valores são complexos, como diz um pensador francês chamado Edgar Morin. O Diogo diz assim, boa noite, meu amigo. Um brinde à nossa saúde e ao seu conhecimento. Parabéns, compartilhar toda a coisa. Obrigado, meu amigo. Xande, meu grande amigo Xande, Boina Preta, amigo de tantos anos. O Tom diz assim, professor, se conseguimos buscar lugar no cosmos e acabamos insatisfeitos, assim como o pêndulo de Schopenhauer, então, ô Tom, o conceito de cosmos, ele é exatamente o conceito de ter uma vida encaixada com as suas habilidades. Então, para os gregos, era impossível você achar seu lugar no cosmos e ser infeliz. Era o contrário. Você só conseguiria ser feliz se achasse seu lugar no cosmos. Por exemplo, você nasceu para ser corredor, certo? Nasceu para ser artista, vamos dar um exemplo mais. Você nasceu para ser ator.
Nasceu para ser ator, desde pequeno você gostava, você participava das peças da escola, tal. Você interpreta bem, quando você conta uma história, você gesticula, você faz, todo mundo acha sensacional, você consegue imitar as pessoas. E aí sua família fala, não, isso daí não vai dar dinheiro, você tem que ser engenheiro. E aí você, por pressão da família, você vira engenheiro. E aí, quer saber se você vai ser um bom engenheiro? Não vai ser um engenheiro de merda. Por quê? Porque você não gosta daquilo que você faz, você queria ser ator. Agora, de repente, você ganha muito menos dinheiro como ator, mas você está no que é a sua praia, né? Você está no que é o seu mundo. E aí você vai fazer as coisas com tesão, com amor, com satisfação. E qual a chance de você ser feliz, você ser mais feliz? Com dinheiro sendo engenheiro ou com bem menos dinheiro sendo um ator? Suponhando que você não tenha sucesso, mas é simples. Quando você acha o seu lugar, a sua praia, não tem como você não ser feliz, porque é o lugar que você se sente bem. Então essa é a ideia. O Tássio diz assim, até que ponto a solidão faz bem? Anderson, na verdade, como a gente falou no começo da live, não sei se você estava aqui, a solidão não faz bem, porque a solidão é um sentimento de vazio quando se está só. O que faz bem é a solitude, que é uma satisfação consigo mesmo, mesmo estando só. Um auto-preenchimento. Então a gente tem uma diferença entre solidão e solitude. O sentimento de solidão é um sentimento de vazio existencial quando você não está com mais ninguém. Quando você é obrigado a olhar para o espelho e encarar os seus próprios fantasmas. Quando você está satisfeito com você mesmo, quando você. Não só. Vou mudar, não vou nem falar satisfeito, porque você pode ter solitude mesmo estando insatisfeito consigo mesmo. Mas você tem ciência de quem é você, do porquê você está insatisfeito, você está fazendo questão de estar tentando melhorar, ainda que você não esteja satisfeito, você tem plena consciência de que é você. Então você tem solitude. Quando você não dá conta, não sabe, não dá conta de lidar consigo mesmo, aí aparece o sentimento de solidão, que é um sentimento de vazio quando se está só. Ingrid diz assim, introvertidos têm mais facilidade de conviver com a solidão? Ingrid, excelente pergunta, excelente pergunta. O que acontece? Hoje, a neurociência ela nasce como uma ciência que vem quebrar paradigmas ou corroborar paradigmas já existentes, certo? Então, o que acontece? Hoje já se sabe que a extroversão ela é genética. A extroversão ela é um gene. Nós nascemos extrovertidos ou não. Não quer dizer que pessoas introvertidas não possam falar bem. Qual é a diferença do extrovertido para o introvertido? É o ganho de potência. Spinoza dizia que a alegria é passagem para um estado mais potente do próprio ser. Ou seja, quando eu estou alegre, eu tenho mais de mim em mim mesmo, mais de chileno em chileno. Quando eu estou triste, eu tenho menos de mim em mim mesmo, menos de chileno em chileno, certo? O que acontece? Quando você é extrovertido, você ganha potência para fora. Para fora. O que é isso? Quanto mais pessoas eu falar, então eu acordo assim. Conhece, né, pessoal? Eu sou assim. Eu acordo geralmente 4, 5 horas da manhã, não fala comigo. Como tá todo mundo dormindo aqui em casa, beleza. Eu acordo quieto, eu vou, lavo o rosto, tomo uma ducha, aí eu já vou ganhando potência. Eu não acordo antes de tomar banho. Aí eu tomo uma ducha, tal, aí eu saio, tomo uma garrafa d'água, aí já vou ganhando potência. Aí eu começo a arrumar minhas coisas para treinar, faço um café, então aí eu vou ganhando potência. Então, saio, quando eu chego na academia, 5, 5 e meia da manhã, eu já sou outro, certo? Aí eu começo a treinar, aí eu começo a brincar com as pessoas, gente que eu conheço há mais de 10 anos que estão lá, que treinam esse horário e tal, e aí eu ganho potência, certo? O que acontece? O introvertido, ele ganha potência para dentro. Ele se motiva para dentro. É diferente, não quer dizer que o introvertido não possa falar bem. Às vezes você vê o cara é vendedor, é introvertido, o cara trabalha, mas ele está no lugar errado. Ele é bem adaptado. Ele fala bem, mas quanto mais ele tiver que falar com as pessoas, mais exausto ele vai ficar. Né? Ele vai ficando cansado daquilo.
Essa é a diferença do introvertido para o extrovertido. Não tem nada a ver com saber falar bem no meio do público ou não. Mas o extrovertido, quanto mais pessoas ele falar, quanto mais, então eu chego, eu vou para a academia de manhã com outras pessoas, depois eu saio, eu vou dar aula, e quando eu chego na sala de aula, ou então à noite eu vou dar uma palestra, tem 100, 200, 300 pessoas, quanto mais pessoas tiver, mais tesão eu tenho, e eu vou falando e eu não paro de falar, quanto mais pessoas entram e perguntam, eu tenho mais vontade de continuar. Eu sou extrovertido, eu ganho potência, eu me motivo para fora. O introvertido, ele se motiva para dentro. Então, um introvertido, você põe ele na frente do computador, ele fica 10 horas, 12 horas assim, ó, hiper concentrado, altamente motivado, assim, mexendo no computador, sem falar com ninguém, certo? Então, o introvertido, geneticamente, ele é recessivo, é igual olho claro. Mas, geneticamente, ele já tem uma predisposição para ficar sozinho. Por quê? Porque ele se motiva assim. Você fala com o extrovertido, ele não deixa você terminar de falar. Eu falo, eu sei porque eu brigo com isso a vida inteira. O cara vem me contar as coisas e já fico, caramba, é mesmo, cara, e aí? E aí, meu? E aí, não sei o quê, tal, tal. E às vezes o cara não terminou a história e eu tô, não, mas e aí, tal, e eu já quero conversar com ele, porque eu me motivo. Você conta as coisas pro introvertido, ele tá assim, ó. E aí você fala, não, porque não sei o quê. E ele assim, altamente motivado. E aí você fala, e ele faz assim, aham. Cara, que eu, pra mim, que sou extrovertido, daquilo dá um nervoso, dá pra falar, meu, o cara não tá nem aí. E o cara tá motivado. Mas por quê? Porque ele se motiva para dentro. Então, para os introvertidos, geneticamente ele tem uma predisposição a ficar sozinho, porque ele se motiva para dentro. Então, eu vejo aí, nesse caso, uma vantagem, né, para quem é introvertido. O Arthur Flores diz assim, chileno, um dos dilemas que mais me acomete, estamos em constante mudança? Se sim, ou se não, ou se temos uma essência? Quero o seu parecer, pô. Pô, Arthur, aí você quer me ferrar, né, Arthur? A gente está falando da grande primeira questão da filosofia apresentada entre Parmênides e Heráclito, que era sobre a essência do ser. Nós temos uma essência, né? Parmênides dizia que o nosso archê, a nossa essência, ela era imutável, eterna, indivisível, então ela não se mexia, ela era estática, o movimento ele era uma ilusão, porque ele dizia que a nossa essência ela é uma só sempre. E Heráclito dizia que não, que a nossa essência é fluxo, nada é, né? Nós estamos em transformação o tempo inteiro. Então, Arthur, eu vou te falar é, os dois. O grande erro da questão de Parmênides e Heráclito é que eles determinavam que o archê, a essência da vida, era um só. E eu acho que nós somos múltiplos, né? Nós temos agora aí 2.500 anos de pensamento, após as questões de Heráclito e Parmênides, e eu acho que nós somos fluxo, isso é óbvio, porque nós mudamos o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu nasci de 6 meses, eu nasci com 1,3 kg, tá? Então, é óbvio que a matéria que me constituía era outra. Hoje eu tenho 110 quilos, é impossível eu com 1,3 kg eu ter a mesma matéria que hoje. A matéria já se renovou, já se perdeu muito tempo. Os meus pensamentos são os mesmos? Não, porque eu me permito mudar todos os dias, eu estou sempre questionando meus paradigmas. Os meus sentimentos são os mesmos, minhas emoções também não. Então, no que diz respeito a Heráclito, ele está certo, porque nós somos fluxo, estamos mudando o tempo inteiro, nada é em nós. Em contrapartida, eu era o Marcos desde que eu nasci. Com 10 anos eu era o Marcos, com 15 anos eu era o Marcos. Hoje, com 39 anos, eu sou o Marcos. Quando eu fizer 80 anos, se fizer 80 anos, continuarei sendo o Marcos. Então, Parmênides também está certo. Alguma coisa é. Alguma coisa é a essência do Marcos. É meus pensamentos? Não. Por quê? Porque eu posso mudar meus pensamentos. É a minha memória? Minha memória me faz ser quem eu sou? Também não. Porque se eu tiver Alzheimer e eu perder minha memória, eu bater a cabeça no acidente e tiver amnésia, eu não deixarei de ser eu. Poderei não lembrar quem sou eu, mas não deixarei de ser eu. Então, alguma coisa é. Então, essa é a grande questão inicial da filosofia que a gente retoma hoje na pós-modernidade. Então, se você esperava uma resposta assertiva da minha parte, sinto lhe informar que não tenho. Não sou um guru, nem líder espiritual que responderei questões. Muito pelo contrário. O meu trabalho aqui é levantar mais dúvidas e deixar que vocês resolvam esse abacaxi. Deixa eu ver as perguntas aqui na caixinha. Pessoal, se tiver perguntas, por favor, mandem na caixinha embaixo.
Que relação as redes sociais têm com a solidão? Muito boa essa pergunta. Quem vai estudar isso é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que eu falei agora há pouco, que criou o conceito de modernidade líquida, porque ele fez um estudo específico sobre o Facebook, as redes sociais, mas o Facebook. Ele faleceu em 2017, e ele diz que a rede social ela dá uma ilusão de pertencimento a um grupo onde, na verdade, a pessoa está buscando essa autoaprovação ou essa aprovação do coletivo por não ter a solitude necessária. Então, por se sentir sozinha, a pessoa busca, e assim, ela busca uma aprovação ilusória. Né? Tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu dou muita risada, que eu acho sensacional para explicar essa questão de Bauman, que é sobre uma influência, eu não vou lembrar agora o nome, tá? Mas é sobre uma influência digital. E a polícia está procurando ela, né? Porque ela sumiu, porque faz alguns dias, 2 dias que ela não posta nada, né? Ou um dia, sei lá, e ela posta muito, 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 e chega a polícia, chegam os repórteres e não sabem onde ela está, de repente a menina levanta, tal, estava bêbada, caí, fiquei sem bateria desde ontem, e ninguém reconhece, porque ela usava tanto filtro, ela postava com filtro viajando não sei aonde, com maquiagem, e ninguém reconhecia ela. Por quê? Porque essa necessidade de aprovação pelo meio, ele se fez maior nas redes sociais. Então a gente vê uma vida ilusória. Né? Eu tenho amigo meu que fala assim, pô, por que você não usa um filtro? Por que você... Teve amigo meu que já falou assim, passa um pó para a cara não brilhar muito. Eu falo, não, eu sou feio do jeito que eu sou, e eu sou esse que está aí. Você vai me ver na rua e você vai me reconhecer. Talvez eu não esteja com a taça de vinho na mão, mas se eu estiver num restaurante, você vai me reconhecer, porque provavelmente estarei tomando-a. Dr. Vitor diz assim, se você fosse assertivo, não seria esse filósofo fantástico. Pô, muito obrigado, Vitão. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta. O Donald Marques diz assim, segunda vez que vejo uma live sua, através do Vigílio. Ex-aluno meu, parabéns. Pô, muito obrigado, querido. É uma satisfação poder ter outros professores aqui. Eu acho não, eu tenho uma plena convicção, eu não vou falar só que eu tenho certeza, porque as minhas certezas são irrelevantes para com o mundo está, para falar um português claro, cagando e andando pelas nossas certezas, mas eu tenho a plena convicção que nós só podemos mudar as coisas por meio da educação, e os professores são os grandes pivôs disso. Então, muito obrigado, querido, por estar presente aqui na minha live. Vamos ver se eu passei alguma pergunta. O Jackson diz assim, Freud foi muito importante para a psicologia. Bom, Freud é um monstro da psicanálise, um monstro na psicologia. Não tem nem o que falar. Para mim, ele está entre as grandes mentes da humanidade. O Leandro Lecanhas, grande amigo meu, diz assim, você acha que as redes sociais deturpam a imagem que temos de nós mesmos por querer criar um personagem perfeito? É exatamente o que eu acabei de falar. A gente sente necessidade, né, de poder cumprir a expectativa. Então, eu vi um post hoje eu vi um post de um amigo meu, Fábio Santos, ele tem uma página que chama Espiritualidade Independente. A gente faz vários trabalhos juntos, assim, todos os cursos que ele dá, ele me contrata, eu vou fazer palestra, a gente faz várias lives juntos, e a gente tem, assim, pensamentos muito divergentes, principalmente com relação à espiritualidade. E é por isso que é tão legal quando a gente trabalha junto, porque a gente se propõe a mostrar os pontos de vista, os contrapontos, sem agressão, porque hoje a gente tem um problema muito sério nisso, né? É muito difícil você colocar um contraponto sem se sentir agredido, porque as pessoas estão muito exacerbadas. E ele fez um post muito legal, ele diz assim, tem dias que você está assim, e aí tem um balão cheio, né? Uma bexiga cheia, bonita. E tem dias que você está assim, que você está murcho. E ok, tá tudo certo. É exatamente isso. Temos que largar essa necessidade de sermos o que todo mundo espera da gente o tempo inteiro. E como você vai conseguir fazer isso? Você só vai conseguir fazer isso se você estiver disposto a entender o que te faz feliz, o que te preenche, né, o que te dá satisfação. E quando eu falo felicidade, não é a felicidade só do momento efêmero, é a satisfação de fazer o que te realiza. Né? Então esse conceito eudaimonia, que era pleno desabrochar das suas habilidades para cumprir os seus telos,
Essa palavra, ela tem duas palavras do radical grego, que é eu, prefixo eu quer dizer bom, e daimon quer dizer espírito, de onde vem nossa palavra demônio. Então, eudaimonia é um bom espírito. Então, é o que Nietzsche vai chamar de eterno retorno. O que é isso? Eterno retorno é uma medida para a vida. Nietzsche diz assim, você quer saber se você está vivendo bem? Pense o seguinte, gostaria de... Pessoal, falta 10 segundos para acabar. Puxa, eu nem vi. Eu vou ter que encerrar aqui e eu vou gravar essa live, deixar gravada, tá? Um beijo para todo mundo.